Olá, amigos! E hoje nós trouxemos para vocês o resumão da primeira, segunda, terceira, quarta e quinta temporada da série Vikings. Tudo começa em 793 d.C. Ragnar reencontra Rolo e fala da sua descoberta de uma nova forma de guiar a navegação, que possibilitará que explorem o oeste. Ele pede Flock para que construa um barco e fala com Lord Haraldson do plano, mas ele não permite e quer que continuem indo para o leste, então reúnem homens às escondidas para viajarem. Eles vão para a Inglaterra, onde saqueiam e matam diversos monges. Entre eles, Athelstan chama a atenção de Ragnar e ele decide levá-lo com eles. Assim, retornam com as riquezas e o Lorde decide que tudo pertence a ele. Cada homem que embarcou na viagem poderá ficar apenas com um item e Ragnar escolhe ficar com Athelstan, que o ensina sobre a Inglaterra e o seu idioma. Além disso, Athelstan ganha a confiança de Ragnar e da sua família. Ragnar pede ao Lorde para que possam fazer uma nova viagem à Inglaterra. Ele permite desde que o seu homem de confiança, Knut, vá com eles. Ele quer que Knut descubra a forma de navegação de Ragnar. Dessa vez, Ragnar permite que Lagertha o acompanhe e Athelstan fica cuidando de Bior e Gyda. Mas logo o Lorde consulta o vidente e passa a temer o Ragnar, então decide atacar a fazenda dele. Ragnar e sua família conseguem fugir, mas perdem tudo. Ragnar fica muito ferido e o Flock cuida dele. O Lorde captura o Rolo e o tortura para descobrir a localização do Ragnar. Assim, quando Ragnar descobre que o Rolo está sendo torturado, ele desafia o Lord Haraldson para um combate. Ele vence e se torna o novo Lorde de Kattegat. Além disso, Lagertha revela que está grávida. Eles permitem que Sigg, ex-mulher de Haraldson, fique em Kattegat e Rolo oferece proteção e casamento a ela. Sigg também se torna leal a Lagertha. Já Ragnar parte novamente para a Inglaterra e decide se apresentar ao rei Eila, rei da Nortúmbria. Eles fazem acordo em troca de riquezas e não irão atacá-los. Rei Eila concorda desde que um deles se batize. Assim ocorre o batismo de Rolo. Mas após o batismo não recebem o valor combinado, o que gera uma batalha em que os nórdicos vencem. Após isso, recebem o valor. Ragnar retorna e descobre que Lagertha perdeu o filho. Ele não lida bem com isso e começa a se questionar, pois ela não consegue mais ter filhos e o vidente havia revelado que ele teria muitos filhos. Eles vão para Uppsala, onde Athelstan abandona os costumes cristãos e se rende aos pagãos. Já Ragnar conhece rei Horik e fazem um acordo. Horik unirá forças com Ragnar para irem à Frânquia e Ragnar resolverá uma pendência de Horik. Lá Ragnar conhece Lord Borg, que quer as terras de Horik, pois alega ter direitos sobre elas. Horik quer pagar para não invadirem, mas Borg não concorda e apresenta contraproposta para arrendar terra a Horik, ou dividirem minerais. Assim, Ragnar manda Flock ir falar com Horik, enquanto Rolo ficará com o Borg como garantia. O Ragnar e os seus homens vão para o Freixo. No caminho do Freixo, Ragnar conhece a princesa Aslaug e se encanta por ela. Os dois ficam juntos e Bior fica bravo ao ver o seu pai trair a Lagertha. Ele faz Ragnar prometer que não aconteceria novamente. Enquanto isso, Borg faz a cabeça de Rolo contra o Ragnar, pois era para os dois serem iguais, mas Ragnar é superior a Rolo e ele nunca será nada perto dele. Então Flock retorna com a recusa de Horik e uma batalha acontece. O Rolo trai o Ragnar e fica ao lado do Borg. Ragnar consegue parar a batalha incentivando Horik e Borg a se unirem a ele na busca de terras estrangeiras no oeste. Eles fazem acordo e Ragnar leva Rolo preso como traidor para Kattegat. Enquanto isso, uma doença afligia Kattegat e levou muitos à morte, inclusive a Gyda. Com o retorno deles, Bior conta para Lagertha sobre Aslaug e Ragnar promete que nunca mais vai vê-la. Mas são surpreendidos quando ela surge grávida de Ragnar em Kattegat. Ragnar se recusa a abandoná-la grávida e quer que Lagertha aceite que ele tenha as duas como esposas, mas Lagertha recusa e decide ir embora. Bior precisa escolher com quem ficará e vai embora com a Lagertha. O tempo passa e Aslaug já deu 2 filhos a Ragnar, Ubbi e Hvitserk, além de estar grávida de Sigurd. Ragnar atrai com as escravas, já Sigg tenta reerguer Rolo, que está no fundo do poço. Assim, Rolo conversa com Ragnar, que o aceita de volta, mas não permite que ele vá lutar com eles. Ragnar se prepara para uma nova invasão, mas Horik não quer mais que Borg lute ao lado deles.
Assim, Sig começa a se envolver com o Rorik e passa informações para ele. Eles viajam para o Essex e levam a Teostan com eles. Ragnar conhece o rei Egbert e começam a negociar. Enquanto isso, em Kattegat, Borg resolve atacá-los após terem o excluído da exploração. Rolo luta contra a invasão, mas são muitos, então ajuda Aslaug e os filhos de Ragnar a fugirem. A notícia do ataque interrompe a negociação de Ragnar, que decide retornar, mas deixa Alceston em Wessex, a pedido do Rorik, que quer continuar as negociações e pede que ele fique para poder falar a língua. Já Lagertha está casada com o Lord Sigvard, o que não agrada Bjorn, uma vez que ele é agressivo com ela. Bjorn descobre do ataque de Kattegat e pede Lagertha para ajudarem. Como Sigvard nega, ela pega seus homens e parte com a desculpa que poderão ser os próximos a sofrerem uma invasão. Ragnar retorna e conhece Sigurd, que nasceu. Lagertha se une a eles para retomarem Kattegat e ele reencontra com Bjorn. Eles bolam um plano e conseguem vencer a batalha, retomando Kattegat. Ele pede para Lagertha ficar, mas ela deixa Bjorn com Ragnar e volta para o seu marido Sigvard, que não aceita a decisão dela e a agride. Após isso, ele quer expô-la, então ela o ataca e o Einar aproveita para matá-lo. Assim, ela se torna Lord Ingstad de Hedeby. Rorik aparece em Kattegat e conta que foram traídos por Egbert e houve um massacre. Também diz que foram traídos por Athelstan e que deve estar morto. Mas na verdade ele foi capturado e torturado, mas Egbert o poupa e se torna seu amigo. Athelstan o ensina sobre os bárbaros e se vê novamente envolvido com o cristianismo. Rorik pede a Ragnar que façam aliança com Borg para voltarem ao Essex, e dessa vez Rolo também irá, já que é ele o mais próximo a Borg e pode convencê-lo da aliança. Borg concorda e vai para Kattegat, mas assim que dormem, Ragnar manda que matem os homens de Borg e o prende para ser executado como vingança. Antes da execução de Borg, Rorik o procura e quer libertá-lo para matarem Ragnar e sua família, mas executa o Borg. Além disso, Lagertha se une a Ragnar para uma nova invasão ao Essex. Bjorn se envolve com uma escrava Poron e Flock decide se casar com Helga, após a notícia de que ela está grávida. Já Aslaug havia feito uma profecia que não deveria ficar com Ragnar por 3 dias quando ele voltou da invasão, ou daria à luz a um monstro, mas ele não dá ouvidos, ela engravida e dá à luz a Ivar, que nasceu com uma deficiência. Ragnar abandona ele para morrer, mas ela o salva. Enquanto isso, Egbert propõe que o seu filho Eterulf se case com a Judith, filha de Eila. Assim fazem uma aliança. Já a princesa Quentret, filha do rei da Mércia, chega ao Essex e pede ajuda para retomar a Mércia, que foi tomada pelo seu tio Brent Ulf e seu irmão Burgred. Logo, Ragnar, Lagertha e Rorik chegam ao Essex com seus homens. Ragnar quer negociar com Egbert, mas Rorik ordena ataque e perdem a batalha. Rolo fica ferido e é capturado. O Ragnar negocia com Egbert e acordam o pagamento de um tesouro para que não depredem o território. O Egbert também dará 2.000 hectares de terra para cultivarem e soltará o Rolo, mas eles devem deixar guerreiros para ajudar a Quentret a recuperar a Mércia. Eles aceitam e Alceston retorna para Kattegat com eles. Com o retorno, Flock conhece a sua filha e recebe a proposta de Rorik, que quer matar o Ragnar e a sua família. Flock estava afastado de Ragnar, chateado pelas suas decisões a favor dos cristãos. O Rorik ataca, mas o Ragnar sabia dos seus planos. Ele é traído por Flock e Sig. Assim, o Rorik e a sua família são mortos e o Ragnar se torna rei. Lagertha retorna para Hedeby, onde Kalf conquista sua confiança. Aina quer destroná-la, ele tem raiva dela por não ter aceitado se casar com ele, e o Kalf diz que tem um plano para resolver isso. Ela deixa o Kalf em seu lugar enquanto retornará com Ragnar para a Inglaterra. Aslaug tornou Poron livre. Ela está com Bjorn e vai com ele para a Inglaterra lutar, mesmo grávida. Lá, Ragnar e Lagertha recebem a proposta de lutarem por Quentret, pois os guerreiros que eles deixaram perderam a batalha pela Mércia. Em troca, poderão fazer assentamento que Ragnar sempre quis. Assim, Lagertha fica com Egbert para montar assentamento. Athelstan também fica e se envolve com Judith. Já Ragnar e Elterulf partem para a Mércia com Quentret. Eles derrotam e matam o seu tio Brent Ulf. Também vencem seu irmão Burgred e Poron fica gravemente ferida. Após isso, retornam para o Essex, onde Quentret envenena seu irmão e se torna rainha da Mércia.
Enquanto isso, em Kattegat chega um forasteiro, Haamard. Ele é misterioso e consegue tirar a dor que Ivar sente. Aslaug se encanta e começa a se envolver com ele, mas Sig percebe que seus feitos têm gerado a morte de outras crianças. Ela tenta alertar Aslaug, que não dá ouvidos e sai novamente para se encontrar com Haamard, enquanto deixa seus filhos com a Sig. Mas Ubbi e Vitsec saem para um lago. Sig corre para salvá-los, eles caem na água e ela pula atrás deles. Haamard surge e ela salva os garotos, entregando para ele, mas ela morre. E Haamard vai embora. Altastan decide voltar com Ragnar. Ele logo descobre do envolvimento de Aslaug com Haamard, mas Floki o convence de que ele era um deus. Já Rolo fica arrasado por não ter valorizado Sig, e Lagertha descobre que Kalfi a traiu, se uniu a Aina e a Erlendur e usurpou o seu trono. Ela pede Ragnar que lute em seu favor, mas ele nega, pois quer conquistar Paris, que foi apresentada a ele pelo andarilho Sirenkin, o mesmo que falou da Inglaterra. Enquanto isso, Etelruf descobre que Judith está grávida e que o filho é de Athelstan. Ele fica revoltado. Em seguida, Egbert informa que o povo não está aceitando os pagãos e atacaram o assentamento, então manda que o Etelruf vai resolver. Ele finge que quer manter o acordo com Ragnar, mas na verdade estava sendo pressionado para eliminar os pagãos, e Etelruf vai até o assentamento e mata todos. Após Judith ter o bebê, ela é condenada e cortam a sua orelha, mas quando ela confessa que o pai é Altastan, Egbert poupa a vida dela e convence Etelruf que ela não podia resistir, pois o Altastan é um homem santo e Alfred foi enviado por Deus. Em Kattegat, Poron também tem Sig, filha de Bior, mas ela não quer a sua filha. Após a batalha, Poron ficou com uma grande cicatriz e convence Bior a ficar com a Torvi. Torvi é a ex-mulher do Borg. Após a morte dele, ela teve um filho, Grutun, e se casou com Erlendur. Mas ele maltrata a Torvi e o Bior começa a se envolver com ela. Floki tem cada vez mais raiva de Altastan e acha que os deuses estão contra eles por conta dele. Altastan revela para Ragnar que quer ir embora, pois ele teve uma experiência com Deus e voltou à fé cristã. Mas Ragnar pede que ele fique e diz que irá protegê-lo, só que o Floki mata o Altastan às escondidas. A morte dele abala muito Ragnar, que passa a questionar os deuses. Ragnar prepara o exército para irem a Paris e Kalfi se junta a eles. O imperador de Paris coloca o Conde Odo para liderar o exército contra os nórdicos. Kalfi aproveita para se aproximar de Lagertha e voltam a ficar juntos, mas ela diz que nunca irá perdoá-lo e um dia irá matá-lo. Os nórdicos perdem e Ragnar fica ferido. Ele se reúne com os francos e pede para ser batizado, pois quer encontrar com Athelstan quando morrer. Ele passa pelo batismo e revolta Floki. Após isso, Ragnar bola um plano junto com Bior. Ele finge que morreu e assim seu caixão é levado para dentro de Paris para a cerimônia, já que foi batizado. Mas ele levanta, faz Giza, a filha do imperador, de refém e abre a cidade para que ataquem. Assim eles saqueiam Paris. Após isso, ele quer que um homem fique na cidade, pois pretendem voltar, e o Bior resolve que vai deixar o rolo. Os nórdicos vão embora e o imperador descobre sobre o rolo, então ele propõe um acordo ao rolo. Ele deve ajudá-los a lutar contra os nórdicos quando voltarem e em troca ganhará o título de duque, riquezas e se casará com a Gisla. O rolo aceita e se casam. Ele descobre que os nórdicos que ficaram não querem lutar contra o Ragnar e mata todos. Enquanto isso, em Wessex, Egbert quer quebrar o acordo com Eila e se tornar rei de toda a Inglaterra. Ele descobre que Quentred quebrou o acordo e não quer mais se sujeitar a eles. Então Etelruf vai até a Mercia e obriga ela a se submeter. Enquanto ele está fora, Egbert convence Judith a ficar com ele em troca de proteção para Alfred. No retorno para Kattegat, Ragnar percebe que o Floki matou o Altastan, mas ele está fraco e o Bior assume a liderança. Bior manda que prendam o Floki e descobre que Poron foi embora e deixou Aslaug para criar a filha deles. Após um tempo, Ragnar desperta e se vê obrigado a manter o Floki preso. Enquanto ele está preso, a filha deles fica doente e morre. Após a punição, Floki é solto e Aslaug o procura para que ele ensine a Ivar a ser um viking e odeie o deus cristão. Já Bior parte para testar suas habilidades de sobrevivência e sofre um ataque de um berserk. Ele o mata, assim descobre que foi Erlendur que o enviou.
mas não sabe que Erlendur o contratou ao lado de Kalfi. O Bior decide reivindicar Tove e ela aceita deixar Erlendur e se casa com Bior. Enquanto isso, Lagertha retornou para Hedeby com Kalfi. Ele anuncia que os dois são lords agora e Einar não gosta. Então Kalfi manda que façam uma votação para decidirem se a Lagertha será banida, mas todos que votam contra a Lagertha são mortos, incluindo Einar. Após isso, Kalfi descobre que a Lagertha está grávida e pede ela em casamento. Ela aceita, mas antes de casarem, ela cumpre a promessa e mata o Kalfi, voltando a ser a Lorde sozinha. Já em Wessex, Quentred e o seu filho Magnus são presos e lordes tomam a Mercia. Eterúfio resgata os dois. A Judith não quer mais ficar com Ecbert. Agora com a Eterúfio aceitou ela com Alfred, mas ele promete liberdade a ela e acesso aos estudos de textos sagrados em troca de que continue com ele. Assim o caso deles continua. Eterúfio descobre e fica com Quentred. Já o Ecbert diz a Quentred que vai ajudá-la a recuperar a Mercia, mas engana ela e faz o Lorde passar o trono para ele. A Quentred está grávida do Eterúfio, mas ela quer fugir com Magnus e o Ecbert não aceita. Ela alega que o Magnus é filho de Ragnar e o Ecbert quer usá-lo caso Ragnar volte. Então a Judith mata a Quentred e criam o Magnus. Ragnar não se sente bem e se interessa pela escrava Ido. Ela oferece remédios a ele que o tornam dependente. Ele quer retornar para Paris. O rei Harold e o seu irmão Halfdan vão para Kattegat se unir a Ragnar na nova exploração, assim como Bior, Lagertha e Erlendur. Ragnar também leva o Ubbi, Witzek e Ido. Ao chegarem em Paris, descobrem a traição de Rollo. Eles atacam e perdem. Então Ragnar bola novo plano de ataque por cima. Enquanto isso, Erlendur ameaça a Tove para que mate o Bior, e ela mata o Erlendur. E a Lagertha se esforça muito e perde o bebê. Isso revolta o Ragnar, pois a Lagertha acreditou no vidente que previu que ela não teria mais filhos e por isso foi lutar. Ele consome cada vez mais remédios e quando a Ido nega, ele se revolta. Ele havia contado para ela seu grande segredo. Ele e o Flock sabiam que o assentamento em Wexos foi destruído, mas esconderam de todos. Então a Ido ameaça contar o segredo e o Ragnar a mata. Eles atacam novamente, o Ragnar chega a lutar com Rollo, mas os nórdicos perdem e são obrigados a recuar. Enquanto isso, Harmard retorna a Kattegat. Sigurd vê que Aslaug deixa eles para ficar com Harmard e também mostra para ela que ele faz o mesmo com as outras mulheres. Ela não gosta, mas Harmard não permite que ela exija nada dele e vai embora, deixando ela inconsolada. Ela não volta a ser a mesma e só dá atenção para o Aiva, o que faz com que a Sig, filha do Bior, fique sem cuidados e se afogue no rio. Quando os nórdicos retornam, Ragnar abandona tudo e desaparece por anos. Bior recebe a notícia que Ragnar tem um filho em Wessex, Magno, e que o assentamento deles foi destruído quando partiram de Wessex. Deixaram alguns fugirem para avisar o Ragnar. A notícia de que o Ragnar escondeu a destruição dos assentamentos se espalha e piora a imagem dele. É então que Ragnar reaparece e quer um exército para voltarem à Inglaterra. Ninguém quer ir com ele, apenas Ivar aceita. Lá ele reencontra Ecbert e conta que nunca ficou com Quentred, então Magnus não é o seu filho. Também pede para que Ecbert o mate. Ecbert nega, então o Ragnar o ameaça e manda que ele o entregue a Eila para matá-lo e mande Ivar de volta em segurança para que avise os seus irmãos que devem se vingar apenas de Eila. Ecbert concorda, mas Ragnar o enganou. Na verdade, ele deixa claro para o Ivar que ele e os seus irmãos devem se vingar de Eila e de Ecbert. Ivar é mandado de volta e Eila mata o Ragnar. Já Eterúlf manda Magnus ir embora, agora que ele não serve mais para eles. Enquanto isso, Bior e Witzeg viajam para o Mediterrâneo para chegar em Roma. Eles passam pela França e reencontram Rollo, que apresenta sua esposa e filhos. Rollo dá passagem para eles com a condição de os acompanhar. Eles chegam até a Espanha e saqueiam um lugar. Lá Helga percebe que mataram a mãe de Tanaros e decide levá-la como sua filha. Assim, deixam Rollo em Paris e preparam o retorno para Kattegat. Já Lagertha aproveita para invadir Kattegat e tomar o trono de Aslaug. Ela conta com a ajuda de Torve e de sua companheira Astrid, prendem o Ubbi e o Sigurd para que eles não intervenham. Assim ela toma Kattegat e mata Aslaug.
Sigurd decide que não quer vingança, pois se lembra da traição da sua mãe e também acredita que ela só amava Aiva. Já o Ubbi quer se vingar, mas com o retorno de Hvitserk, ele lembra que Aslaug deixou eles caírem no lago enquanto se envolvia com outro homem e o convence a não vingarem. Ivar também retorna e revela a morte de Ragnar, mas ao descobrir a morte de Aslaug, ele jura que matará a Lagertha, mas é impedido por Bjorn, que os convence a unirem forças para vingar a morte de Ragnar. Antes de partirem, Ubbi liberta a escrava Margaret e se casa com ela. Mesmo assim, continua dividindo ela com o Hvitserk. Pessoas da Noruega, Suécia e Dinamarca se unem e vão para a Inglaterra vingar Ragnar sob a liderança de Bjorn. Matam Eila de forma dolorosa e depois vão para Wessex. A notícia chega para Egbert e Eterulf parte para a batalha. Eles perdem e ele retorna para fugirem. O Egbert manda Judith voltar para o Eterulf. Todos fogem, mas o Egbert decide ficar para morrer. Ao chegarem em Wessex, os Nortes encontram Egbert e fazem um acordo com ele. Ele assina um documento dando a eles a propriedade da Anglia Oriental e, em troca, ele escolhe como quer morrer. Mas não sabem que o Egbert passou o reinado para o Eterulf antes dele fugir. Já a Helga luta para Tanaros aceitá-la, mas ela insiste em fugir. Então a Tanaros mata a Helga e depois se mata. Bjorn e Halfdan decidem seguir para o Mediterrâneo. Ubbi quer ficar na Inglaterra para cuidar dos assentamentos, já Ivar quer atacar York. Sigurd enfrenta Ivar e ele mata Sigurd. Após isso, Hvitserk concorda com Ivar e decidem invadir York. Já Floki decide navegar sem rumo e Harald diz que voltará para Kattegat. Enquanto isso, em Kattegat ocorre um ataque a mando de Harald, que quer ser o rei da Noruega, mas a Lagertha consegue impedir que tome seu trono. Quando Harald chega, a Lagertha manda prendê-lo, mas seus homens o libertam e sequestram a Astrid. Ele pede que ela se case com ele, ela resiste, mas depois aceita e se torna sua esposa. Então Harald planeja um novo ataque a Kattegat. Já Bjorn vai para Sicília, mas a expedição não dá certo. Ele ajuda o Halfdan e voltam para Kattegat. Enquanto isso, Floki encontra uma nova ilha que considera a casa dos deuses. Então retorna para Kattegat e junta pessoas para irem para lá com ele. Lagertha não queria que fossem, mas permite. Ele leva a família de Ketil e de Eivin. Quando chegam na ilha, denominam ela de Islândia, mas ficam frustrados, pois não tem nada lá. Logo, as duas famílias entram em conflito e começam a se matar, restando poucos membros da família de Ketil. Floki fica arrasado e vaga questionando os deuses. Ele entra em uma caverna que o atrai, mas nela encontra uma cruz. Ele dá um grito de revolta, o que gera o desabamento da caverna. Já Ivar, Ubbi e Hvitserk tomam York. Ivar conhece a escrava Freydis e diz que ele é especial. Isso muda a visão dele e liberta ela. Já Eterud descobre que os nórdicos não estão em Wessex e retorna para lá, onde conhece o bispo Helmond, que planeja ao lado dele a retomada de York. Ivar assume o controle do exército. O Ubbi não concorda com ele e decide voltar para Kattegat, onde faz um pacto com Lagertha. Ela o ajudará contra Ivar e Hvitserk, e ele a ajudará contra Harald. Ivar então lidera a batalha contra os saxões, que perdem novamente, e captura Helmond. Após isso, decide retornar para Kattegat e tomá-la para vingar Aslaug e matarem Ubbi. Mas antes, vão ao reino de Harald para unir forças com ele. Ivar faz um acordo de invadirem Kattegat juntos. Ele será o rei e após a sua morte, Harald poderá reinar. Então Astrid conhece o Hakon e faz um acordo com ele para que ele informe a Lagertha do ataque. Mas antes de irem, ele e os seus homens abusam de Astrid. Ela fica grávida e abalada, já o Harald se alegra ao saber da sua gravidez. Lagertha recebe o aviso, então Ubbi e Bjorn se preparam para a batalha. O povo Sami se junta a eles e Bjorn decide se separar de Torvi. Torvi fica triste e é consolada por Ubbi, que trai Margaret. Ela tentou fazer a cabeça dele contra Lagertha e ele percebeu que foi um erro se casar com ela e deseja ficar com Torvi. O Bjorn conversa com Ivar e tenta fazer com que desista do ataque para que não destruam o legado de Ragnar, mas ele não desiste. A batalha ocorre, Ivar e Harald perdem e Raymond fica ferido. Ele é encontrado por Lagertha e se encanta por ela, assim troca de lado e passam a se envolver. Ivar não desiste e manda Hvitserk pedir a ajuda de Rolo, que manda o seu exército para apoiá-lo.
ajudá-los. Uma nova batalha ocorre e Harald mata o seu irmão Halfdan. Astrid pede Lagertha para matá-la e se joga sobre sua espada. Desta vez, Ivar, Witzek e Harald vencem e Lagertha, Bjorn e Ubbi fogem. Ivar assume o reinado e Rollo aparece e faz o acordo comercial em troca da ajuda que deu. Após isso, ele encontra o esconderijo de Lagertha e diz que sabe que Bjorn é seu filho e que dará a passagem segura para eles até o Reino Franco. Mas a Lagertha nega que Bjorn é filho dele e não aceitam ir com ele. Eles seguem o conselho de Redmond e vão para a Inglaterra, mas deixam Margaret, que fica presa pois está perturbada com visões e desejo de poder. Ao chegarem na Inglaterra, descobrem que Alfred é o novo rei. Elterulf foi picado por uma abelha e morreu. Seu filho mais velho, Ethelred, iria assumir, mas a Judith fez com que ele renunciasse em favor de Alfred. Eles querem que o Alfred cumpra o contrato assinado pelo Egbert. Alfred os recebe e propõe que um deles se batizem para que possa ajudá-los. Assim, Ubbi e Torv são batizados. Redmond quer retomar seu lugar no papado de Sherborne, que foi ocupado por Cuthred. Então o mata e diz ao Alfred que fez isso, pois ele fazia parte de uma conspiração para destroná-lo. Alfred devolve o seu lugar e se casa com Elsewit. Já Bjorn não está satisfeito e Magnus o procura. Ele quer que se unam contra Alfred, mas o Ubbi não concorda e não acredita que Magnus seja filho de Ragnar. Lagertha confirma que Ragnar disse que nunca ficou com a Quentrid. Em Kattegat, Ivar reencontra Freydis, que o convence que é favorecido pelos deuses. Ivar se casa com ela e se proclama um deus. Ela o trai para engravidar e depois mata o amante. Então mente para Ivar que os deuses permitiram que ela desse um filho a ele. Ele toma diversas decisões que desagradam Witzek. Entre elas, ele mata a Margaret e o Vidente. Já Harald se junta a outros nórdicos e vai invadir a Inglaterra. Ele vai para York e une forças com o Lord Olasson. Alfred fica sabendo da invasão e pede que o Ubbi, Torv, Lagertha e Bjorn lutem ao seu lado. Em troca, dará a eles as terras da Anglia Oriental, como queriam. Eles concordam e Redmond termina com Lagertha antes da batalha, pois teve uma visão. Magnus troca de lado e se une a Harald. Eles lutam e os saxões vencem. Redmond morre e Lagertha desaparece. Olasson também morre, mas a sua esposa Gunhild é capturada por Bjorn, que se interessa por ela. Ele leva ela para York e faz um acordo com Harald para invadirem Kattegat. Harald poderá ser rei após ele. Assim fazem um acordo e Bjorn se casa com Gunhild. Ao retornarem da batalha, Judith conta para Alfred que descobriu que Ethelred estava envolvido na conspiração contra ele. O Alfred pune os traidores, mas perdoa o Ethelred. Mas a Judith não confia em Ethelred e o mata envenenado. Após isso, Judith encontra Lagertha e a ajuda a se recuperar. Elas se aproximam até a morte de Judith, que estava com um caroço nos seios. Já Ubbi continua ajudando Alfred a manter a paz com os nórdicos, mas depois decide voltar para Kattegat e a Lagertha vai com ele. Ivar fica sabendo da derrota de Harald e manda Witzek encontrar com Olaf para se unirem e irem à Inglaterra. Witzek vai, mas convence Olaf a trair o Ivar e se preparam para invadir Kattegat. Ivar os espera e o seu filho nasce com deficiência, então ele o abandona para morrer, o que revolta Freydis. Ele também mata Thora, com quem Witzek pretendia se casar. Bjorn e Harald se unem a Witzek e Olaf e atacam Kattegat, mas não conseguem entrar e Magnus morre. É então que Freydis os procura e revela que deixará passagem aberta para eles matarem o Ivar pelo que ele fez com o filho deles. Assim conseguem atacar Kattegat e retomar a cidade, enquanto o Ivar mata a Freydis e foge. A Lagertha e Ubbi chegam à cidade e coroam o Bjorn como rei. E se você já assistiu a primeira parte da 6ª temporada, clica aqui no card para você ver o resumão e assim ficar prontinho para a 2ª parte da 6ª temporada, o final da série, né, gente? Então é isso, galera. Tchauzinho!